Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Eu espero que você esteja bem, sob a paz de Deus nesse dia tão especial. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o tema Deus conosco. Para isso, nós vamos começar com o texto que está lá em Mateus, capítulo 1, versículos de 21 até o 23. Diz assim: Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que tema maravilhoso, Deus presente, Deus conosco. Os 4 evangelhos, eles falam de Jesus Cristo, no nascimento dele, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e dividiu a história antes e depois de Cristo. Todos os documentos oficiais no mundo ocidental se reporta a esse grande, precioso dia do nascimento de Jesus. Deus cumprindo as suas muitas promessas com relação à vinda de Jesus. Alguma delas, por exemplo, ele diz lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, há 700 anos antes de Cristo, que o Messias, ele nasceria de uma virgem. Depois em Miqueias capítulo 5, versículo 2, escrito há 800 anos antes de Cristo, também se reporta isso e fala que Jesus nasceria numa pequena cidade chamada Belém. Em Gênesis capítulo 12, diz que Jesus seria descendente de Abraão. Depois, mais tarde, fala que descendente da linhagem de Davi. Quantas promessas, não é verdade? E que por meio dele, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Jesus Cristo, Deus Emanuel, ele nasceu em Belém, ele viveu ali em Nazaré, cresceu. Ele foi morto por mim e por você, para nos salvar de todo pecado, coisa tremenda. E ele ressuscitou no 3º dia. Gênesis 3, já Deus profetizava a vinda dele no versículo 15, dizendo que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente e traria salvação ao homem, e foi isso que foi feito. E hoje nós temos um Deus presente que muda a história, dá um novo significado, novos valores à nossa vida, nossa visão do aqui e agora e também da eternidade. Esse é o nosso Deus vivo, presente, que cumpre suas promessas. Então, eu estava pensando nesse sentido, sobre por quê? Se Deus é Deus presente, eu conheço, Ele cumpre suas promessas, por quê? Porque tantas vezes eu tenho medo, mas Jesus, a Bíblia me fala, é nosso refúgio, nossa força, nossa fortaleza. A Bíblia fala que nenhuma arma, nenhuma palavra preparada contra nós prosperará. Por que então você e eu temos medo? Como nós precisamos lembrar dessas promessas de um Deus fiel, né? Às vezes a gente fica tão ansiosa com relação ao futuro, mas por que fazemos isso? Se Deus, ele se importa comigo e com você, se Deus, ele trata da gente, né? Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7 fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Como nós precisamos realmente guardar essa palavra no nosso coração, para entendermos isso na prática, né? Deixarmos a ansiedade, lembrarmos de tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida. E a gente fica pensando, tanta gente tomando remédio, medicamento para dormir, para ser feliz. Por quê, né? Se Deus, o Espírito Santo, nos concede alegria plena, se a gente sabe que para dormir
é melhor, é a presença de Deus é que nos dá um sono e segurança. Está ali em Salmos 4:8. A gente tem que entender o tanto que Deus é Deus presente, Deus conosco, né? Deus que faz diferença na nossa vida no dia a dia. Porque então, às vezes eu me sinto tão perdido, né, com dúvidas sobre o futuro, se Deus é a nossa direção, é a nossa luz. E eu fiquei pensando sobre isso, por que, né, tanta ansiedade, medo do futuro, tantas vezes a gente fica apreensivo, né? Por quê? Por que isso acontece? Esse medo, essa confusão, né? Porque às vezes nós temos confiado nos nossos recursos, nossos miseráveis recursos que não são nada, não valem nada, porque é Deus que muda a nossa história, que tem valor para nós. Às vezes porque a gente se acha eterno, a gente fala, depois a gente resolve, né? E a gente às vezes fica adiando o pedir perdão para o nosso irmão, fazer as pazes, porque a gente acha que é eterno. A gente às vezes fica confuso, ansioso, porque a gente fica dando ouvidos ao diabo, né? Ele fica falando, olha, Deus desistiu de você, você agora não está mais na presença dele, né? Você não tem mais jeito. Mas Jesus Cristo, nosso bom pastor, ele diz que ninguém nos arrebatará de sua mão. Em 1 João 2,9 fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de todo o pecado. O pecado confessado, Deus fala que ele lança no fundo, nas profundezas do mar. Por que será que eu fico tão ansiosa às vezes, tanto medo? Porque às vezes eu estou com o coração muito ocupado, muito lotado de mágoas, usando o meu tempo de uma forma inútil, né? Trocado às vezes a oração, a meditação da palavra, pelo celular, pelo Netflix, né? Pelo YouTube. Se Jesus é a minha salvação, a razão do meu viver, por que eu não busco mais a Ele? E é por isso, por falta de buscar a Jesus, de buscar a Deus, eu fico com esses sentimentos tão contraditórios para um filho de Deus. Em Jeremias, capítulo 29, 29, né? 29. Dos versículos 12 em diante, fala assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse é o nosso Deus, Ele tem a promessa, se você invocá-lo, se você buscá-lo, orar, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir e Ele vai deixar você achá-lo, encontrá-lo. Você vai ter uma intimidade com Ele extraordinária. É um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que se importa com a gente, um Deus que responde, um Deus que está vivo, que nos perdoa de todo o pecado e nos acolhe em seus braços. Que possamos chegar à presença dele e falar: fala comigo, Senhor. Encha o meu coração de fé nas suas promessas, de esperança, de entusiasmo, né? Porque ele deixou para nós, ele deixou para nós a grande promessa, dizendo lá em Mateus 28:20, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado. E ele aparece, né, para os seus discípulos e na Galileia, e ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o nosso Deus, Deus presente, que está conosco, Deus Emanuel, todos os dias da nossa vida. E Ele prometeu que jamais nos abandonaria. Sabe, Davi, ele teve uma vida diferenciada, porque ele tinha essa certeza, ele tinha essa compreensão. Lá em Salmo 56 ele fala: no dia em que eu te invocar, no dia que eu pedir tua ajuda, baterão em retirada os meus inimigos, porque eu bem sei isso, que Deus é por mim. Eu bem sei isso, Deus é por mim. Você sabe isso? Você tem essa consciência que
Deus é por você. E ele então continua, esse salmo é maravilhoso, leia inteiro. Ele diz assim no versículo 13: pois da morte me livraste a alma. Quantos livramentos Deus tem nos dado, mas o maior deles é a perdição, né? Ele nos livrou da perdição e nos deu a salvação. Daí ele diz: sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Deus, a sua presença traz luz, traz direção, traz para a gente orientação nessa história. Aqui ele diz então que ele nos livrou. Para quê? Para que eu ande na presença dele. Deus tem nos livrado para que a gente ande na presença dele. Nos livrou da morte eterna para que andemos na presença dele. Deus tem promessas maravilhosas, mas tem um significado, um propósito. Como está escrito lá em 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... Para quê? Você é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tem um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a gente possa nos prostrar na presença de Deus, adorar a esse Deus, entregar a Ele nossa vida, o nosso melhor para Ele. Eu estava lendo a história de um jovem norueguês, Peter Torrehan. Ele tinha 17 anos e ele foi na igreja e teve uma campanha para missões. E ele pegou a carteira dele, todo o seu dinheiro que ele tinha na carteira, ele entregou para missões. E ele depois pensou bem e tinha um papelzinho, ele escreveu: e a minha vida, além de todo aquele dinheiro que ele tinha na carteira, ele escreveu: e a minha vida, tanto que havia de melhor para ele. Anos depois, a história conta que ele foi servir na China como missionário, deu a sua vida de fato e de verdade. Que nós possamos chegar na presença de Deus, entregar a nossa vida com a certeza de que Deus tem o melhor e que a gente possa ter força, unção, direção para falar do seu amor, tudo que temos visto, ouvido e experimentado na presença de Deus. Porque nós existimos para fazer Jesus conhecido, o amado da nossa alma. Que a gente possa se entregar para Ele de uma forma completa nesse dia, mais do que nunca. Jesus Cristo, obrigada por ter nascido em Belém, obrigada por ter salvado a minha vida, obrigada porque eu tive o privilégio de te conhecer. Jesus Cristo, meu Senhor, meu Redentor, Salvador meu. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, que eu possa proclamar as suas virtudes, tudo que tenho visto e experimentado, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para você, pense nisso e tenha um dia muito especial na presença de Deus. E até a próxima, se Deus quiser.